Secretária de Educação Júlia Santana defende a tese de que a escola deveria ser a última a fechar e a primeira a abrir. Nós vamos apresentar agora para vocês aqui no canal de Educação os principais momentos do debate que ocorreu ontem na Assembleia Legislativa com a Secretária de Estado de Educação Júlia Santana e a deputada que está participando dessa audiência no Assembleia Fiscaliza, deputada Beatriz Cerqueira. Acompanhe comigo. Na tela para você. Eu começo com as atividades remotas, o planejamento da nossa retomada das atividades de forma híbrida, os investimentos em educação, em que eu falo um pouquinho daqueles investimentos já realizados e de uma grande alegria para nós, que é fazer o anúncio da 5ª fase do Mãos à Obra na escola, nesse momento aqui, né, nessa audiência. Temos, nesse exato momento, um vídeo do governador subindo às redes sociais, em que ele faz o anúncio do investimento de mais valores em intervenção nas nossas escolas nesse momento. Nos enche de alegria isso. Seguindo, então, a apresentação, em relação às atividades remotas, tivemos uma atualização já iniciada desde o início do calendário letivo deste ano, das ferramentas de ensino remoto. As apostilas se tornaram bimestrais para uma melhor organização escolar e a logística de distribuição dos nossos planos de estudos tutorados. São conhecidos, e a gente tem muita alegria disso, reconhecidos nacionalmente, muitos municípios de outros estados do Brasil pedindo o material para ser trabalhado e nos enche de orgulho. Conteúdos inéditos e ampliados, fizemos uma extensa revisão desse material também. Sabemos que a gente sempre tem oportunidade de melhorar, né? E já contamos com essa revisão e ampliação também para o início do nosso calendário letivo de 2021. O nosso Conexão Escola, o aplicativo, teve uma nova versão que trouxe uma melhor interface entre professores e estudantes através do Google Sala de Aula. Essa plataforma é uma plataforma que é oferecida a todas as redes públicas de ensino, já é utilizada em diversos estados, como Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, e tivemos a alegria de trazer também para o nosso estado a utilização disso, que permite essa troca de arquivos e mídia entre professores e estudantes. Cada aluno dessa rede, cada estudante dessa rede tem acesso a esse material e o seu professor também tem acesso no que a gente oferece como navegação patrocinada, né, sendo o Estado de Minas Gerais um dos primeiros que implantou a navegação patrocinada, ou seja, toda a navegação interna no aplicativo Conexão Escola é financiada pelo governo do Estado. Navegação patrocinada é um termo técnico utilizado para isso. As teleaulas da nossa Rede Minas, a quem eu também presto um agradecimento, tem sido muito importante essa parceria, também presto um agradecimento a essa casa por ter disponibilizado o horário também da TV Assembleia para a exibição, o SEG, né, essa parceria para a exibição das teleaulas, que a gente trouxe teleaulas inéditas, novos professores, trazendo mais dinamismo aos professores também. Eu faço um agradecimento. Tivemos novos conteúdos também trazidos nesse material. Tivemos, não só, obviamente, melhorando esse processo das ferramentas cada vez mais, mas mantendo a continuidade de ações que a gente já tinha tido esse reconhecimento, né? A entrega do PET, do Plano de Estudos Tutorados, de forma gratuita, impressa aos alunos que não têm acesso à internet. Tivemos diversas estratégias criadas pelos diretores, pelas comunidades para a distribuição desse material. Aí temos um registro da nossa polícia fazendo a distribuição desse material também. Agradeço muito a Secretaria e a Polícia Militar nesse apoio, e temos uma manutenção do índice de distribuição do PET bastante expressiva, se considerada comparativamente aos anos em que a educação é ofertada de forma presencial, né? Nós temos uma taxa, o que seria uma proxy da frequência de estudantes bastante representativa. Temos muita alegria realmente desse processo, e sabemos da luta que tem sido para cada um dos diretores da nossa rede fazer essa distribuição nesse trabalho coordenado com as instituições. Realmente muito importante e reconhecemos muito realmente esse trabalho.
Temos, então, também algo que nos tornou, né, bastante reconhecidos nacionalmente, que foi esse trabalho de busca ativa, individualizada de cada estudante. Sabemos exatamente qual é o estudante precisamente que está em vias de abandonar. No ano de 2021, tivemos esse retorno, no ano de 20, né, já tínhamos tido um trabalho de 30 mil alunos, e em 2021 nós trazemos aí o número redondo, o número específico, que foi o que eu disse, né? Nós temos a identificação precisa de cada um, dos 43.649 estudantes que a gente vinha percebendo que estavam afastados e que os diretores, mais uma vez, com suas equipes, contando com toda a colaboração da comunidade escolar, conseguiu, né, trazer de volta para o acompanhamento das atividades. A gente entende que é muito importante tecnologia, a gente entende que é muito importante um material feito com muito cuidado. Nós temos aí muito orgulho dos nossos diretores, das nossas equipes por fazer essa busca, mas sabemos que ela tem que ser incessante, né? É fundamental que a cada momento nós consigamos ver isso e seguir caminhando com esse processo da busca ativa. Seguimos agora no planejamento da nossa retomada das atividades presenciais, nesse início, obviamente, destacando, né, que é progressiva, de forma híbrida, com todo o cuidado e toda a segurança. Tivemos um cuidado grande de fazer uma consulta pública que ficou aberta entre os meses de dezembro e janeiro deste ano, dezembro do ano passado, para ouvir todos aqueles que teriam desejo de participar, né, em contribuições em relação a essas 7 perguntas que são relacionadas ao formato dessa retomada das atividades presenciais. Queria destacar que essa foi uma sugestão realizada nessa casa. Eu tenho muita alegria que foi uma sugestão da própria Comissão de Educação, essa consulta. Fizemos essa realização como uma devolutiva, realmente um processo de melhoria do próprio Assembleia Fiscaliza, e tivemos aí quase 70 mil respostas em que estudantes, professores, familiares se pronunciam positivamente em relação a essa retomada em semanas alternadas. Por que alternadas? Porque é importante que os professores atendam, né, os alunos presencialmente, aqueles que optarem pela presença, e mantenham a carga horária de atendimento dos alunos que optarem pela atividade remota na semana em que a escola está concentrada nas atividades remotas. Temos, então, também essa sinalização da concordância pela retomada progressiva, da contabilização da carga horária pelos planos de estudos tutorados. Isso é algo muito sutil e técnico, mas muito importante. É a partir dessa pergunta 3 que a gente garante realmente o direito às famílias a se manterem na educação remota, né? Porque a gente segue fazendo a contabilização da carga horária pela realização dos planos de estudos tutorados. Materiais disponibilizados, total de acordo, a continuidade do programa Se Liga na Educação, o aplicativo Conexão Escola também mantido, e o reforço escolar com base nos resultados de avaliação diagnóstica. Fomos um dos primeiros estados, salvo engano, estamos entre os 2 primeiros estados que realizaram avaliação diagnóstica no ano passado. Já realizamos uma este ano, estamos na fase de conclusão da 2ª avaliação diagnóstica, o que nos permite muito, né, deputada Celise, trazer essa sinalização de quais são aqueles estudantes que precisam de um atendimento mais atento e que nós oferecemos o reforço escolar e fazemos essa garantia de que aqueles que estão com mais dificuldade de acesso tenham acesso às mais de 100 mil vagas que nós dispusemos de reforço escolar. Isso é algo que precisa ser realmente tratado no detalhe. Temos, então, nesse momento, né, a retomada do ensino de forma híbrida, gradual, facultativa às famílias e seguro, né? É importante que cada um desses pontos seja destacado, porque traz um detalhe, uma atenção realmente à realidade da situação. É muito importante que nós tenhamos essa segurança a cada um dos nossos profissionais, dos nossos professores, da nossa comunidade, dos estudantes, para que as escolas estejam realmente preparadas e abram exclusivamente aquelas escolas em que houver condição realmente de garantir essa preparação.
O início das atividades se deu no dia 14 de junho, com os profissionais de educação, logo depois em que o Tribunal de Justiça, em 2 sessões, em 2 audiências, votou pela regularidade de todas as deliberações, toda a regulamentação das atividades presenciais de forma híbrida no nosso Estado. A autorização se dá exclusivamente nos municípios de onda verde e amarela do Plano Minas Consciente, e onde não há restrição, desculpa, ali está escrito onde há restrição, é onde não há restrição da Prefeitura, onde o prefeito não se manifestou, Ana? Depois a gente corrige, por favor, para mandar. A autorização acontece onde não há restrição da Prefeitura, a gente adiciona e manda para correção. Certo? Então, temos agora uma rede que está em fase de conclusão da preparação do checklist. Nós fizemos esse checklist para garantir muito a segurança dos nossos diretores de que tudo fosse preparado de acordo com o que é necessário para essa retomada. Não adianta nós termos uma publicação de um protocolo e não conseguindo dar segurança a esses profissionais, a esses gestores escolares, do que é da minúcia do que era importante preparar em cada escola. Isso também era uma forma nossa de garantir que aquelas escolas que estão sendo autorizadas à retomada efetivamente tenham tido um processo todo de adaptação, recursos foram disponibilizados, mais de 90 milhões de reais para a adaptação desses espaços desde o início do ano letivo, e isso está nos trazendo realmente essa certeza de que as escolas estão prontas. Temos aí 3.121 escolas já em condições, esse checklist foi assinado por cada um desses diretores, obviamente com um processo de preparação muito cuidadoso, e também assinado pelo inspetor escolar que acompanha a unidade em questão. Isso é muito importante para a gente, porque qualquer sinalização que nós temos em relação à dificuldade específica em alguma unidade escolar, a gente consegue ver se eventualmente houve uma dificuldade por parte desse diretor, a gente tem a certeza de que não houve nenhuma brecha em relação à orientação que ele precisava receber para preparar. Volto a destacar um ponto muito importante, justamente pela preocupação na celeridade desse processo e na minúcia de todas as questões, as aquisições de EPIs foram feitas por cada um desses gestores, com essa orientação estabelecida tanto pelo protocolo da saúde, quanto pelo nosso checklist. Então, tudo que vem sendo utilizado nas instalações de nossas escolas foi adquirido por esses gestores e com todo o cuidado para o cumprimento, realmente, dessas orientações. Em todas as semanas vai prevalecer, todas as ondas, me perdoem, o ensino híbrido e a alternância de semanas, como eu já havia falado, que é extremamente importante para garantir esse acompanhamento também das famílias no período que fizeram opção pelo formato remoto. Temos, então, atualmente, e conhecendo essa minúcia, na primeira semana de atividades de estudantes, 4.750 estudantes que optaram pela atividade presencial em 86 escolas de 16 municípios. Esses municípios estavam, nesse momento, estão nesse momento em onda amarela ou verde do Minas Consciente, foram municípios em que o prefeito, aos quais eu parabenizo muito, e vocês vão ter essa sinalização de que realmente o IDEB dos seus municípios vai ser garantido, a gente vai ter a certeza, deputada Laura, de que esses alunos estão sendo muito bem atendidos, então, parabenizo muito e temos o compromisso de informá-los sobre as variações, qualquer questão epidemiológica em relação a essas escolas. É fundamental, tive a alegria de estar acompanhando esse início das atividades na segunda-feira passada, conversando com o prefeito, dizendo que a função da Secretaria de Estado de Educação, deputada, dá essa segurança também aos prefeitos de que há condições de fazer esse retorno de forma muito cuidadosa, muito respeitosa, mas que é a nossa função também sinalizar aos prefeitos, utilizar essa experiência também para aprender e sinalizar quais são os pontos que a gente deve estar sempre atento. Na segunda semana, então, com as variações de ondas epidemiológicas, das ondas do Minas Consciente, temos agora em operação 26 municípios, com 147 escolas em atividade, e esses estudantes ainda estão em atualização, porque nós temos um sistema muito cuidadoso que sinaliza, deputado Arlen, cada estudante que está frequentando a escola. Como
não vai, deputado? Cada estudante. Então, nós sabemos, na minúcia, cada diretor sinaliza essa informação e nós temos a certeza, nós sabemos, né, quantos estudantes estiveram naquela escola. Isso é muito importante para criar esses acompanhamentos também, para dar mais segurança às famílias, de saber que a secretária de Estado vem acompanhando cada realidade de cada estado, né, de cada escola, de cada município. Temos aí algumas imagens, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ver, desde o início das atividades na segunda-feira passada, já estamos aí com uma onda de participação dos gestores, dos professores, das famílias, trazendo vídeos para nós, né? Muito feliz e muito bonito esse trabalho do orgulho dos professores, dos diretores, das famílias, por essa retomada. São dezenas de fotos que a gente faz questão de divulgar, porque a gente sabe que esse trabalho de retomada é de todos, né, e de cada um. Então, tem professor comemorando, né, essa alegria, tem famílias dizendo da alegria de trazer os estudantes, diretores mostrando, e a gente vê nos comentários muito frequentemente famílias dizendo, essa é a minha escola, ela é boa, sim, muito boa, ela sempre foi muito boa, e a alegria de vê-la agora nas redes sociais do Estado, né? Isso está sendo muito importante. Eu acho que vale a pena, né, fazer uma menção aqui. Temos aí a Escola Estadual Prefeito Maurício Azevedo, em Janaúba, Escola Estadual Major Mota, num distrito de Patos de Minas, e a Escola Estadual Laudelina Barandier Emeraldo, no município de Visconde do Rio Branco, na Superintendência Regional de Ubá. São 3 exemplos de muitos e muitos casos que a gente vem recebendo dos superintendentes regionais de ensino, que estão trabalhando aí sem parar, fim de semana, todo o processo para dar todo o apoio para cada um dos gestores escolares, nessa certeza de que a gente junto consegue dirimir as inseguranças, trabalhar muito detalhadamente para ter condições de dar a segurança que cada um dos nossos servidores e cada um dos nossos estudantes precisa para esse processo. Seguimos, então, com o fechamento da apresentação. Esses recursos foram anunciados desde o início do ano. Tivemos aí investimento de quase R$500 milhão em recursos enviados diretamente, que estão sendo enviados diretamente para as escolas. Algo que a gente tem uma celebração muito grande de cada um dos diretores é a dobra do repasse de merenda estadual, né? Nós, quando entramos na administração, vivemos uma situação muito constrangedora, que era, inclusive, a autorização formal para que diretor de escola fizesse um pequeno comércio para conseguir ter recurso, né, para oferecer a merenda, deputado. Então, era uma situação muito constrangedora, vivida pelos nossos gestores, e eu vi realmente diretores... eu tenho relatos de diretores chorando de tristeza pela falta do recurso, e testemunhei diretores chorando de alegria, porque o Estado, se, obviamente, antes conseguiu cumprir sua obrigação, que é ofertar, né, o repasse estadual de merenda, porque, recordo, o PNAE apenas, e muito importante, mas é uma complementação de uma obrigação por parte do Estado. No primeiro mês que nós chegamos, implantamos, regulamentamos a obrigatoriedade do repasse estadual, e com essa organização financeira tivemos condição de anunciar a dobra da merenda. É algo muito importante que a gente tem muito orgulho. Tivemos também o anúncio desses 90 milhões no programa de manutenção predial, de pequenos reparos e pinturas. Todos os diretores de escola estão recebendo esse reforço da sinalização de solicitar. Não existe um diretor de escola que não sonhe pela pintura de sua escola. É algo que é muito importante, porque da identidade a gente tem visto uma grande transformação, não é, deputada? Uma grande transformação da realidade das escolas estaduais no nosso Estado, e não paramos, né? Entendemos que é importante cada vez mais prestar todo e qualquer apoio à melhoria da infraestrutura dessas escolas. Esses recursos foram anunciados já há alguns meses e estão à disposição de todos os diretores que tiverem interesse de solicitar, né? Nós temos tido um trabalho aí muito cuidadoso em algumas superintendências regionais onde ainda não tinha havido uma solicitação muito frequente, mas reforço a orientação que certamente os nossos bravos superintendentes estão reforçando com cada um dos gestores que estão nos assistindo. Não deixe de pedir, não deixe de solicitar, né, o que for necessário nesse processo da manutenção predial, porque esses recursos estão esperando por vocês, né? Temos, então,
o anúncio também do Prêmio Escola Transformação, com 90 milhões de investimento, que busca reconhecer aquelas escolas que estão com um trabalho também todas estão trabalhando muito, mas vamos reconhecer aquelas de maior engajamento em relação à realização das atividades de avaliação e entrega de PET, do nosso PET. E mais de 100 milhões em relação a questões de fortalecimento das ações pedagógicas, viabilizando a aquisição de material pelas escolas, fortalecendo o processo de impressão de planos de estudos tutorados. Fecho, então, a minha apresentação, presidente, com essa alegria de trazer o anúncio da 5ª etapa do programa Mãos à Obra na Escola, que traz 97 milhões de reais a mais, além de todos aqueles recursos que já foram investidos e que a cada momento, a cada edição que nós estamos aqui presentes, a gente atualiza, né? Temos aí, tivemos já investimento, né, somando as etapas anteriores, de 234 milhões de reais, né, já há mais de 1.000 escolas transformadas no nosso estado, e temos aí a 5ª etapa trazendo quase mais de 100 milhões de reais, com o foco em 350 escolas. Destaco o ponto muito cuidadoso da nossa equipe, das equipes de inspeção escolar que fizeram esse trabalho de diagnóstico, de identificação de cada uma das escolas, da situação, da necessidade de infraestrutura de cada uma das escolas, e tem sido muito positivo conseguir fazer, né, deputada Laura, esse investimento de acordo com aquelas que demandavam maior atenção. Eu sempre faço questão de falar na nossa audiência aqui do Assembleia Fiscaliza desse tema que é tão importante, né? Quando chegamos, havia centenas de escolas em situação emergencial. Já conseguimos dirimir todas as questões emergenciais e estamos agora trabalhando naquelas que ainda estão com uma situação de infraestrutura não desejada, mas já chegamos aí às situações que não eram as extremamente críticas, né? E não vamos parar por aí, não. Vamos seguir. Vai ser muito, muito positivo concluir esse período de gestão com uma grande transformação que a gente já percebe na rede, mas ainda mais expressiva. Eu queria agradecer, trago aí algumas imagens, né, do processo do Mãos à Obra. Essa escola fica em Sabará, na Superintendência Metropolitana a Carvalho Brito, é visível, né? Acho que a gente não precisa descrever. A Escola Estadual Conde Afonso Celso, que é essa próxima, em Almenara, também com investimento aí de mais de 100 mil reais, fazendo uma reforma muito importante. Telhado era algo que segue sendo, né, algo que demanda muita atenção de cada um dos nossos gestores, mas temos visto telhados muito mais bonitos nessa rede, além de toda a infraestrutura. Eu queria fechar agradecendo muito, presidente, esse tempo de fala e reforçando a minha alegria de estar aqui com vocês. Reforço que esse Estado é um Estado, infelizmente, né, que segue numa situação muito frágil em relação às questões financeiras, mas tem uma alegria muito grande de dizer que sim, né, estamos transformando essa rede com um esforço muito grande de gestão, com um esforço muito grande de cada um dos professores e dos gestores que estão oferecendo esse lindo trabalho no período de atividades remotas e agora na retomada híbrida. Muito obrigada. Nesse momento, nós vamos agora acompanhar a fala da deputada estadual Beatriz Cerqueira, uma apresentação importante. Vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Primeira questão, secretária, que nos chama muito a atenção é o subfinanciamento da educação em Minas Gerais. 2019, os dados são, a fonte de dados aí, o Ministério Público de Contas, né, do Estado de Minas Gerais, páginas 127 a 136. Nós tivemos em 2019, esse já é o relatório detalhado, né, um investimento de 19,8%. O Estado deveria ter investido 13 bilhões 173 milhões e investiu 10 bilhões 433 milhões de reais. Ou seja, 2019, nós deixamos de investir na educação aqui no Estado 2 bilhões 740 milhões 405 mil 235 reais. Aí estão as despesas irregulares apontadas pelo Tribunal de Contas, né? Despesas com assistência comunitária, com questões previdenciárias e restos a pagar inscritos no exercício de 2019. 2020, nós ainda não temos o relatório detalhado do Ministério
de Contas, mas nós temos os dados que são da Secretaria de Estado da Fazenda. O investimento ficou em 20,3, o Estado deixando de investir em torno de 2,1 bilhão. Então, se nós tomarmos 2,7 para 2,1, em cada ano, a nossa avaliação era de que questões como 13º e pagamento integral dos salários já poderiam ter sido resolvidas, porque tem recursos para tal. Além disso, 2019 e 2020, o governo do Estado deixou de investir 305 milhões da cota salário-educação. A pergunta é, qual é o planejamento do Estado para cumprir a Constituição do Estado, que prevê o mínimo constitucional? Olhando esses números, nós também poderíamos ter proposto auxílio aos nossos professores que estão custeando o trabalho remoto do seu salário, comprando equipamentos, pagando contas, pacote de internet, e alunos também, que não tiveram nem acesso à conexão, e muito menos a aparelhos que pudessem dar condições desse ensino remoto nesse período da pandemia. A outra questão que chama muito a atenção, a senhora abordou na sua apresentação, coincidentemente eu também, a questão das matrículas na rede estadual, né? A pergunta já está em azul, o que aconteceu? A fonte de dados é o microdados do Censo Escolar da Educação Básica, do INEP, e eu peguei aquilo que mais me chamou a atenção e que 2019, 2020 foram assuntos aqui da comissão, né, para a gente que defende o acesso, a permanência, o direito da criança e do adolescente, tanto no curso técnico, que acontece junto com o ensino médio, curso técnico, pós-ensino médio, EJA, anos iniciais, finais e EJA do ensino médio. E a educação integral, em todos eles nós tivemos redução significativa de matrículas. Os dados são do Censo Escolar, microdados e do INEP, né? Nos chama aí a atenção a educação integral, que até o final de 2020, portanto, faltavam 46.679 matrículas para chegar ao patamar de 2018, que foi a negociação que o governo do Estado fez com a Assembleia, e chama muito a atenção a diminuição de educação de jovens e adultos, num Estado e num país que nós ainda temos índices significativos, né, de analfabetismo e analfabetismo funcional. Então, a pergunta é o que aconteceu para nós termos esse balanço de uma diferença negativa, diminuindo as matrículas, evasão, fechamento de turma, portanto, a gente ter o diagnóstico desses problemas. Outra questão importante que nos chama a atenção, relação ao concurso público, né? Nós estamos no 6º mês de 2021 sem uma nomeação do concurso público. Nós temos um concurso público em vigor, que foram ofertadas 16.681 vagas, dessas 7.995 foram não necessariamente nomeadas, né, mas tomaram posse. Sendo que 53% aconteceram em 2018. A pergunta é, já aprovado aqui na comissão, qual é o planejamento para nomeações do concurso público, conforme determina a Constituição Federal e Estadual, que o ingresso no serviço público é por concurso público. E nós temos cerca de 50% da rede ainda com contrato temporário. Infraestrutura, a senhora também abordou, os dados, microdados do Censo Escolar da Educação Básica do INEP, né? Então, nós temos aí 900 escolas que não têm refeitório. As crianças comem pelos cantos, pelos corredores da escola. 582 escolas não têm lugar para guardar a merenda. 35 escolas não têm cozinha. 1.700 escolas estaduais não têm quadra de esporte coberta. Ter descoberta quer dizer que é qualquer coisa, né? Pode ser aí um cimento que os meninos fazem educação física. Por isso que é a importância do tema quadra de esporte coberta. 256 escolas não possuem sala de professores. Os professores não têm onde ficar, quando não estão na sala, né? 143 escolas estaduais não possuem biblioteca ou sala de leitura. 1.027 escolas não possuem banheiro para trabalhadores em educação. Quer dizer que todos os funcionários usam o mesmo banheiro da criança ou do adolescente, né? 33 escolas não possuem tratamento de esgoto.
Então, a pergunta desse Assembleia Fiscaliza minha é: qual é o planejamento para resolver essa situação? Porque a gente não tem a expectativa de que todos os problemas sejam imediatamente resolvidos. Então, qual é o plano, né? Qual é a divisão temporal até o final do governo Zema para que essas questões possam ser resolvidas ou, se não, serão resolvidas? Garantia do piso salarial e dos reajustes é uma lei federal, e também lei estadual e Constituição. A gente tem um déficit acumulado de 35,14%. 2 reajustes do piso são do governo Zema, né? 2019 e 2020, nós tivemos reajustes do piso salarial que o governo Zema não os praticou. E falta a incorporação de um terceiro abono, que é previsto em lei estadual. A ausência dessa incorporação está inviabilizando aposentadorias na rede estadual. A pergunta é, considerando essa questão salarial, qual é o planejamento do governo para atender esse direito? O ADVEB, que é o Adicional de Valorização da Educação Básica, tem todos os números aí, né? Quantos profissionais recebem o ADVEB, e a divisão deles, né? O que foi concedido em 2017, 18 e 19. Tem hoje 3.447 trabalhadores em educação que têm o direito de receber, mas o Estado ainda não pagou. E até dezembro de 2022, 39.684 trabalhadores terão direito ao segundo ADVEB e 24.000 terão o direito de receber o primeiro ADVEB. Então, a pergunta é: qual é o planejamento do governo para atender esse direito? Também acrescentei uma demanda muito trazida, e nós estamos falando de um setor aposentado. Qual que é o planejamento para o pagamento das férias prêmio, da verba retida? Então, daqui até o final do ano, qual é o plano? Né? Qual é o planejamento? E a questão das remoções, cujo direito foi negado, que é um direito previsto no artigo 72 do Estatuto do Magistério. A pandemia nos chamou a atenção. A Secretaria de Estado publicou um memorando, número 19, de 2021, criando um sistema para monitorar os casos de contaminação por Covid-19 na educação básica. Um sistema 15 meses depois do início da pandemia. Então, a pergunta é: qual o número de profissionais contaminados pelo Covid desde o início da pandemia? Qual o número de profissionais que morreram por Covid? Quantas comunicações de acidente de trabalho foram expedidas pela Secretaria de Profissionais contaminados por Covid? A Secretaria publicou várias normas, a senhora abordou isso, né, que tratam do protocolo sanitário de retorno às atividades presenciais. Boa parte dos protocolos são executados por um cargo que, na escola, é auxiliar de serviços da educação básica. No entanto, nós identificamos que, em 2021, o Estado diminuiu em 3.662 contratos temporários das auxiliares em relação a 2020. E nos espantou um edital de contratação, nos chegou ontem, eu espero que tenha sido um erro de publicação, proibindo a contratação de pessoas acima de 60 anos e com doença pré-existente. Eu quero crer que isso foi um erro que será corrigido. Então, a pergunta é como resolver isso, né? Quer dizer, os protocolos exigem mais pessoal do que numa situação normal de funcionamento da escola. O número de contratos de trabalho extintos por pandemia, extintos por morte na área da educação, cresceu 128%. Nos primeiros 4 meses aqui de 2021. Dos 5 setores, a fonte dessa informação é o Ministério da Economia, tá bem? Dos 5 setores com maior aumento de desligamento, em números absolutos, a educação foi a que teve o maior número de contratos extintos. Então, essa é só uma informação para a gente compreender a dimensão da pandemia na educação. A questão com a relação com a comunidade escolar, isso é uma pauta que a gente acompanha aqui na comissão desde 2019. Não tem política de consulta prévia à comunidade escolar em relação aos projetos Mãos Dadas e Somar, o que afronta, inclusive, o princípio constitucional da gestão democrática. Não há cumprimento das deliberações ou solicitações do Fórum Estadual Permanente da Educação, aqui é um ponto de controle social, né?
Aqui na comissão a gente tem acompanhado muitas comunidades e decisões são tomadas contrariando o posicionamento da comunidade escolar e colegiado. Os casos mais emblemáticos foi do Amélia de Castro, em Belo Horizonte, da Escola Estadual Rainha da Paz, em Araguari, são exemplos, né? O Plano Estadual de Educação, que nós iniciaremos aí a avaliação dele, mas fazendo a sua leitura a gente vê o descumprimento de vários dispositivos e as escolas perderam a sua autonomia de trabalho administrativa e pedagógica. Para finalizar, o governo do Estado gerou desemprego na educação, não é? Esses dados são da própria secretaria. Houve uma diminuição de 39.619 cargos na rede estadual, comparando com o ano de 2021. Estamos encerrando o nosso vídeo aqui. Quero agradecer a sua paciência, a sua participação e vamos compartilhar esse vídeo para todos da educação. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.